Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se no nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. Meus irmãos, não esqueçam de curtir e de compartilhar essa reflexão. Isso é muito importante para essa reflexão, para essa mensagem. E a bênção de Deus para o seu dia de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 24, verso 24, que diz assim o texto: Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meus irmãos, e a pergunta que eu faço aqui é: será que temos nos preparado para esse tempo? Jesus estava no Monte das Oliveiras respondendo aos seus discípulos sobre os sinais do final dos tempos. Ele falava sobre guerras, fomes, terremotos, perseguições e, sobretudo, enganos espirituais. Nesse trecho, Jesus alerta que o engano será tão convincente que, se não fosse pela graça e proteção de Deus, até os escolhidos poderiam ser levados por ele. Esse texto mostra que nos últimos dias o inimigo não virá com aparência de mal, mas transvestido de luz, como uma aparência piedosa, falando o que muitos querem ouvir e apresentando sinais que parecem de Deus, mas não são. E deste texto apresentamos algumas lições preciosas para a nossa vida. E a primeira lição é que o engano dos últimos dias será forte, espiritual e grandemente sedutor. Os falsos profetas, os servos de Satanás, eles não virão com chifres, mas com ternos, microfones e palavras doces. Eles serão como serpentes no Éden, até falam o que Deus falou, mas manipularão a palavra de Deus. Falarão em nome de Deus, mas em seu íntimo são operadores de Satanás, sem a neles do Espírito Santo. A sedução do engano está no quase verdadeiro, uma mistura de meia-verdade com muita mentira. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, diz: Pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. O segundo aprendizado, a segunda lição que podemos extrair do nosso texto é que os escolhidos são protegidos pela verdade. Jesus não disse que os escolhidos serão enganados, mas que, se possível, seriam. Isso mostra que há uma proteção de Deus sobre aqueles que vivem na palavra. Quem tem comunhão com o Espírito Santo e ama a verdade é guardado verdadeiramente. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, diz que santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o terceiro aprendizado desse texto, meus irmãos, é que o discernimento espiritual é a chave da resistência. O Espírito Santo é o filtro do cristão. Ele revela o que é Deus e o que é do inimigo. Não basta conhecer somente a Bíblia, é preciso ter intimidade com o autor dessa Bíblia, com intimidade completa com Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz que: Mas ao homem espiritual julga todas as coisas. E a quarta lição que podemos extrair do texto é que a fidelidade a Cristo nos mantém firmes. Os tempos difíceis exigem uma fé inabalável. Quando amamos mais a Jesus do que os milagres, mais a verdade do que as emoções, somos verdadeiros e somos preservados do engano do mal. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz: Sede fiéis até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje, meus irmãos, vemos uma multiplicação de vozes, doutrinas e novos evangelhos. Muitos prometem bênçãos sem arrependimento, poder sem cruz e sucesso sem santidade. Mas Jesus nos chama para vigiar e permanecer firme na sã doutrina. Não siga o que brilha, siga o que é verdadeiro. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz: Examinai tudo, retende o bem. Se o inimigo está tentando enganar até os escolhidos, é porque o tempo está próximo e todos sofrerão tentações. Portanto, não durma espiritualmente. Fortaleça-se em oração, na leitura da palavra e na comunhão no corpo de Cristo. Amém?
Guarde essa palavra em seu coração e que, ao guardar essa palavra, vivamos uma vida extraordinária com Deus. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.